Salve, fiel! Como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia, conversar sobre dois assuntos que viraram coluna lá no site do meu timão. Uma minha e uma do Vitão, o Vitor Scaroli. Pra quem não leu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então você pode acessar tanto a minha quanto a dele. Mas com esse vídeo aqui, a gente já vai deixar tudo mais explicadinho. E aí sim eu quero ler todas as opiniões aqui nos comentários. Então já não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e vamos lá. Bom, principalmente depois de uma temporada em que as coisas não vão tão bem assim para o time do Corinthians, é inevitável não pensar em reforços. A gente sabe que tem alguns setores que estão precisando realmente se reforçar, que precisam de contratação. É o caso do ataque. Muito se fala num atacante de beirada, né, num ponta. Hoje essa função tem sido majoritariamente ocupada pelo Gustavo Silva, o Mosquito. Porém, a gente não descarta a contratação de um atacante que chegasse e resolvesse com o status de titular, que fosse experiente, que ajudasse o Corinthians nesse setor, que realmente precisa. As duas colunas são meio que embasadas nisso, nessa carência do Corinthians para esse setor e duas situações diferentes que o time vive hoje. De um lado, a necessidade de contratação e do outro, um atacante que vem se destacado mais, que vem ganhando a posição, ganhando a confiança do técnico, da torcida e tem tido boas atuações também, pode ser aí uma boa para continuar ajudando o time. Na coluna do Vitão, ele sugere a vinda do Vitinho do Flamengo como uma aposta aí para Wagner Mancini no elenco de 2021. Lembrando que não tenho informação sobre isso, é a opinião dele e aqui a gente está trocando uma ideia. Por conta dos poucos nomes disponíveis no mercado e principalmente vendo aí o mercado brasileiro, o Vitinho é um nome que foi levantado por ser um jogador versátil. Ele pode atuar pela direita, pela esquerda, pelo centro, é rápido, pode fazer a função de um falso 9 e a gente sabe que são características que são carentes no elenco que o Mancini tem. Quem acompanha o futebol brasileiro sabe que o Vitinho não é um jogador muito querido, isso ficou provado até porque nos comentários da coluna, se você for ver, a maioria do pessoal não gostou muito da sugestão, outras pessoas já abraçaram a ideia, por isso também que a gente quer ler a opinião de vocês aqui do YouTube, que talvez seja um público diferente e é sempre bom ouvir novas opiniões. Mas a gente também tem que colocar as coisas no contexto. O Flamengo tem como opções para ataque Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. E aqui no Corinthians a gente não encontra tantas opções boas assim. Na coluna o Vitão mesmo fala, o Vitinho não é craque. Só que nessa onda de variações táticas que o Corinthians está tendo, poderia ser um jogador importante. Atualmente nós temos o Gustavo Mosquito, que está numa crescente, já vou falar disso, porque é o tema da minha coluna, mas o problema seria então na ausência do Mosquito também, porque quando ele não está à disposição, o Corinthians sofre com um banco curto de opções que são mais fracas. É muito complicado depender só do Mosquito, principalmente quando você vê um banco com Everaldo, Jonathan Cafu, Léo Natel. O Corinthians tem chances de disputar Libertadores ou Sul-Americana na próxima temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então seria muito inviável depender de um ponta para tentar resolver tudo isso, todo esse setor que é tão carente no Corinthians. O Vitinho tem contrato até o fim de 2022 com o Flamengo, lá ele tá longe de ser titular, não é um atleta muito barato, de acordo com alguns sites especializados, seu valor de mercado é de 23 milhões, porém o Vitão cita na coluna aqui, numa temporada que o clube vai fazer poucas contratações e contratações pontuais, é muito plausível investir num jogador para chegar e jogar do que em 3, 4 jogadores que não resolvam nada e pouco agreguem. No fim da coluna, o Vitão ele também pede para deixarem sugestões de contratações para o Corinthians nessa próxima temporada. Então, além da opinião de vocês sobre esse assunto, a gente quer ver algumas sugestões de contratações, alguns nomes para o ataque, para a ponta que vocês gostariam de ver jogando no Corinthians. E agora a gente entra na minha coluna, que é focada no Gustavo Silva, o Mosquito. Para mim, das opções que o Corinthians tem para ponta, foi no Mosquito que a gente encontrou a solução dentro do elenco. E eu escrevi na coluna que o Mosquito é a melhor notícia para o setor desde a saída do Romero, porque desde a saída dele, nenhum outro jogador conseguiu ter uma fase engatada, não conseguiu ter boas atuações em sequência e não conseguiu evoluir. Para mim, inclusive, não existe um abismo entre os dois.
Lógico, salva todas as proporções aí de títulos, de momento do clube, de vivência, tudo isso são jogadores diferentes, só que, de certa forma, eles são um pouco comparáveis. Por que eu falo isso? Porque nenhum dos dois é um primor técnico. Mas a gente sabe que o Romero compensava tudo isso entregando ali na raça, entregando em campo e na mobilidade, se desdobrando. Eu vejo um pouco disso no Gustavo. Desde que o Mancini começou a utilizar ele tem evoluído tanto e feito diferença para o time que a vontade dele em campo se mostrou muito parecida com a do Romero. Sempre é bom lembrar também que comparar um jogador a outro não significa exaltar um para diminuir o outro. É que em algumas características eu acho que vale a pena assim parar para observar e falar sobre isso porque são um pouco parecidas. Eles têm as suas diferenças, lógico. Por exemplo, em questão de marcação, o Romero ganha. Porém, em questão de dar profundidade, em questão de subir mais para a linha de fundo, Gustavo consegue ser superior. Agora, em movimentação, agilidade, correria, eu consigo ver eles bem próximos. O Gustavo ele tem mostrado cada vez mais que ele tem essa capacidade de inteligência para se mover muito bem, abrir espaços, conduzir, atacar em velocidade, principalmente na diagonal entre o lateral e o zagueiro. Então, assim, apesar deles terem intuitos diferentes em cada partida, para mim não é um absurdo reconhecer o Mosquito como um jogador que vai se entregar em campo, que vai dar o seu máximo, assim como o Romero fazia, nessa questão de ser voluntarioso mesmo, de correr por ele e pelo parceiro, de se desdobrar para dar assistência, para fazer gol. Como eu falei no início, para mim, desde a saída do Romero, o Corinthians não tinha encontrado um jogador que pudesse cumprir essa função como o Gustavo está fazendo. Mas isso também não significa que o Corinthians não precise trazer reforços para esse setor. Afinal, também é para isso que eu tô gravando esse vídeo, pra gente mostrar como não dá para depender só dele, não dá para depender só do Mosquito. Apesar dele estar tendo uma boa fase, é difícil ficar dependendo apenas de um jogador para um setor que é tão carente. Para quem não se lembra, o Gustavo foi resgatado pelo Thiago Nunes em agosto de 2020. Desde então ele foi trabalhando em silêncio, foi treinando, teve paciência e aos poucos ganhou o seu espaço no time. A gente pode dizer que ele foi muito potencializado com o Mancini. Mancini soube trabalhar ele muito bem, tanto que agora ele é uma peça fundamental ali para o time. Vive uma boa fase, tem melhorado o poder de finalização, ouvindo o treinador, mostrando disposição e mesmo com as suas limitações ele tem entregado bastante. Conclusão, a gente sofria muito com essa posição no Corinthians e não via que tinha um jogador ali que podia entregar mais do que a gente esperava, que é o Gustavo. Como eu falei, dentro do elenco, ele foi a solução que a gente encontrou, mas ainda não é a solução ideal para o time, para o ataque. Então é isso também que eu quero saber de vocês. O que vocês acham da sugestão do Vitinho? Vocês têm alguma outra sugestão de contratação para o Corinthians? Vocês também concordam com a minha opinião sobre o Gustavo Silva? Quero ler os comentários de vocês, então deixem aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima, é nóis! Vai Corinthians!